Estamos de volta com o balanço geral com imagens na tela de uma fiscalização, né, da Polícia Federal. Eu fiquei impressionado, na verdade, na sexta-feira nós noticiamos ainda na rádio a respeito dessa fiscalização que poderia acontecer e de fato aconteceu no final de semana. A gente entende que a área do Mapuá, apesar de ser uma área de preservação ambiental, nós temos lá literalmente centenas de famílias que residem e que utilizam e que precisam dessa área para subsistência. Então a gente está mostrando aí no nosso telão imagens da fiscalização, dos órgãos de fiscalização lá no Mapuá. E a gente precisa aqui, de forma direta, também defender o cidadão ribeirinho. Nós recebemos diversos áudios, texto do pessoal de lá, que trabalhavam e que de fato precisam desse espaço para a subsistência. Aqui ao meu lado no estúdio eu já tenho a presença do vereador Enaldo Prata Aguiar para a gente conversar justamente a respeito dessa fiscalização que, por mais que esteja lá cumprindo uma determinação judicial, e determinação judicial a gente não discute, né? A gente cumpre, mas que tem um contexto que nos deixa preocupado, que é a realidade dos moradores do Mapuá. É um rio que já não tem políticas públicas, já o Estado praticamente não entra com uma escola boa, com um posto bom. E ao invés do Estado entrar para resolver essas demandas que são históricas, entra com uma fiscalização dessa de repreensão que sem dúvida nenhuma vai causar um impacto na vida do ribeirinho. Vereador, bem-vindo ao Balanço Geral, obrigado por participar aqui com a gente para a gente conversar a respeito dessa história. O senhor muito bem conhece essa realidade do Mapuá e eu queria perguntar para o senhor, até para explicar para o pessoal de casa, de que forma uma fiscalização como essa, que está tirando um dos poucos mecanismos que as pessoas de lá têm para a subsistência, para o trabalho, pode prejudicar a vida das pessoas lá. Levar nossa solidariedade ao povo do Mapuá, que está passando por esse momento difícil aí em relação a isso. Talvez na história nunca tenham visto tanta a polícia, tanto aparato, tanta força de segurança presente dentro do nosso querido Rio Mapuá. É verdade, Marlon, que a reserva extrativista do Mapuá, ela já existe desde 2005, né, que foi criada pela Presidência da República, ainda no primeiro governo do presidente Lula. E aí de lá para cá, muito pouca coisa, a reserva melhorou a vida das pessoas. E as pessoas que viviam até 2005 do extrativismo continuaram vivendo até esse momento aí do extrativismo da madeira, um pouco ainda da questão do palmito do açaí. E uma parte da população vive do extrativismo do fruto do açaí e alguns outros produz a questão da farinha de mandioca. Então, esse sempre foi a realidade do Mapuá e de lá para cá, desde a criação da reserva, isso não se alterou em relação a essas culturas de subsistente do nosso povo marajoara, do nosso povo amazônico, que ao longo dos anos, desde que a chegada na região dos portugueses, a gente vive da exploração, do extrativismo da floresta. Então a gente tem essa questão hoje de lamentar esta operação com um aparato policial forte, com destruição de patrimônios, de trabalhos, de anos de trabalho das famílias, de sonhos. Isso nós condenamos, né? Isso nós mostramos toda a nossa indignação em relação a isso. Por outro lado, Marlon, o governo brasileiro atual, ele hoje vai para o mundo vender a questão da preservação. Na preservação da floresta, da preservação do meio ambiente, da preservação do nosso ecossistema. Isso é acordos que o Brasil tem lá fora. Mas a questão é que quando se faz o acordo, não se pensa no indivíduo que vive nessa região, que vive nas regiões da floresta amazônica, que vive aqui no nosso Marajó. Então não se pensa nisso. E o que é que o Estado brasileiro faz, o que é que o governo brasileiro faz? Ele apenas traz hoje somente a repressão ao trabalho desses trabalhadores históricos e culturais da nossa região. Não traz na contramão disso a oferta de uma política pública que mude a realidade deste ribeirinho, que ao longo de sua história sobreviveu e vem sobrevivendo da questão do extrativismo. Nós, Marlon, somos a favor da preservação da espécie, a favor da preservação do meio ambiente, né? Não somos contra isso. Agora, nós somos contra a operação repressiva, sem nenhum tipo de alento da política pública que possa dar condições de vida para que as pessoas tenham. Porque uma operação dessa aí, Marlon, que surte um evento devastador
para as pessoas que estavam aí com as suas serrarias, com as suas madeiras, trabalhando. É devastador para elas. Mas essa operação vai sair daí, Marlon. Se não chegar à mão do Estado com a política pública evidente para melhorar a vida, que as pessoas tenham condições de sobreviver, elas vão precisar sobreviver. Então elas vão ser forçadas a continuar isso. Tanto que nós estamos com a reserva desde 2005 e até o momento a gente não saiu dessa triste realidade de precisar estar cortando madeira, destruindo a floresta para não sobreviver do nosso espaço que era para nós estarmos preservando. Mas por que nós estamos fazendo isso? Por que o cidadão ribeirinho está fazendo isso? Por que o mapuaense está fazendo isso? Porque ele não tem uma outra alternância de sobrevivência para garantir o sustento da maioria das famílias que vivem ali. Uma pequena serraria dessa que aí nós não temos nenhum grande explorador de madeira, nenhum, nós temos pequenos, né? Uma madeira, nós temos aí um núcleo familiar, talvez aí o pai, o filho ali, o genro que trabalha, o neto que trabalha em função disso, e 2 ou 3 ali cortadores, fornecedores de madeira que entregam madeira bruta para ser serrada numa pequena serraria dessa. Então nós destrói essa economia, né, que mexe na questão econômica do Mapuá, mas afeta a questão econômica da cidade de Breves, porque os insumos para o funcionamento disso praticamente saem do comércio da cidade de Breves para essa região. Então a gente só lamenta essa questão, Marlon, condena a operação de modo da força excessiva contra pessoas que, apesar de estarem trabalhando na floresta de forma não adequada com o que as leis ambientais dizem, mas tem crimes no Brasil muitos maiores que isso e que não são tratados com a mesma força da repressão que está sendo tratado o cidadão. A gente poderia destacar, né, vereador, na época em que a gente estava vivendo o auge da pirataria aqui, com assaltos, com pessoas sendo vítimas de refém, pessoas sendo estupradas em ações de piratas, eu não vi a Polícia Federal com um aparato desse aqui, 4 lanchas, 2 barcos, uma estrutura impressionante para vir repreender trabalhador, para vir repreender gente honesta aqui. Apesar de, como destacado pelo vereador Enaldo, está aí num trabalho considerado pelos órgãos ambientais irregular, mas que está lá de forma íntegra, fazendo o que é certo, trabalhando, né? E aqui, vereador, eu aproveito para destacar, hoje na Marajó FM eu destaquei o quanto que era importante se a gente tivesse aqui no nosso município um investimento por parte da gestão pública municipal, ao menos por parte de 3 ou 4 secretarias, que seria: a primeira secretaria seria a Secretaria de Meio Ambiente. Já deveria ter entrado no Mapuá há muito tempo para fazer não esse trabalho de repreensão, mas um trabalho educativo, um trabalho que viesse instruir a comunidade. A segunda secretaria, que já poderia ter entrado para evitar esse tipo de humilhação que o povo do Mapuá passou, seria a Secretaria de Agricultura, para justamente gerar novas oportunidades, gerar uma nova opção, uma nova fonte de renda, para que o povo começasse a migrar aos poucos. E é claro que todo esse trabalho em volta precisaria de um apoio da assistência social, com todo um trabalho junto às comunidades, precisaria ter todo esse empenho. O senhor acredita que se a gestão pública já tivesse entrado, porque já que era algo eminente, já que é uma reserva, uma RESEX, uma área de preservação ambiental, cedo ou mais tarde, esse tipo de ação já iria acontecer. E o Mapuá existem literalmente milhares de pessoas, são aí cerca de 2.000 pessoas que residem nesse entorno. O senhor acreditaria que a gente já poderia ter evitado e superado essa etapa? E eu recebi uma mensagem até emocionante de uma jovem de lá do Mapuá que dizia: poxa, aqui nós não temos uma escola que preste, nós não temos um posto que preste, nós não temos nada aqui do governo e o governo só vem e tira de nós. Qual é que é a sua opinião a respeito disso? Olha, Marlon, você faz um comentário que eu discuto isso desde quando eu assumi como vereador de Breves, que eu discuto isso em 2 momentos. É o momento de você discutir a LDO, que inclusive está tramitando a de 2024 na Câmara agora, e o orçamento. Nós sempre priorizamos algumas coisas. Breves é um dos municípios do Pará que hoje recebe diretamente o ICMS verde. Isso dá para a Secretaria de Meio Ambiente do município de Breves algo em torno de 2 milhões e pouco por ano, né? Esse ano de 2023 que nós estamos vivendo, e que a gente não vê essa ação
educativa ou participativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tudo mais. Nós estamos falando aqui especificamente do Mapuá, mas ações igual a essas, com certeza, Marlon, irão acontecer no restante da parte do município de Breves, que não está dentro da área da reserva, mas o município de Breves, uma parte está na reserva do Mapuá, outra parte está no projeto de assentamento do INCRA, que é as áreas de várzea do nosso município, que uma boa parte está coberta por isso. Então, daqui a pouco nós vamos ter, talvez, ações parecidas como essas, nessas também pequenas serrarias de pequenos trabalhadores ou de grupo de trabalhadores que estão nessas outras regiões do município de Breves. E aí nós temos um número enorme também de pequenas serrarias, de pequenas fábricas de cabo de vassoura, da questão das portas, da fabricação de portas e tudo mais. Então nós temos essa questão aí. Isso é uma situação. Uma outra situação, Marco, é que eu digo assim, quando a população ela se ausenta da discussão do orçamento público e deixa isso na responsabilidade apenas do parlamento e da equipe executora do orçamento, que no caso é a equipe do prefeito, a gente tem essas falhas no orçamento. Nós temos em Breves, Marlon, para te ter uma ideia, um orçamento da Secretaria de Agricultura que ela é quase 5 vezes menor do que a da cultura. Não que a cultura não seja uma política importante para o município, mas só que nós no município que não somos produtores, a não ser do açaí, que é natural. É a única coisa que nós produzimos porque era natural. Porque o resto, toda a produção daquilo que consumimos é de outros lugares, né? De coisas simples como cheiro verde, farinha, batata, enfim, pimenta, tudo a gente abastece o nosso comércio de fora, por conta de que nós não temos uma política de incentivo à agricultura que possa garantir a subsistência das pessoas. Porque, Marlon, em qualquer área dessa poderia estar se trabalhando a questão da agricultura familiar, de outras questões que não fosse só a cultura da coleta do açaí, mas que fosse outras questões que pudessem suprir a necessidade dessas famílias. Mas o governo municipal, nesta questão, ele é ausente disso, as políticas públicas não absorvem a população de modo geral, e aí nós temos as falhas daquelas políticas mais sociais, no caso a educação, que é fraca, que é ruim, que é de péssima qualidade no nosso município, por conta de que a estrutura que nós temos à disposição, ela não contempla para que o professor, para que a equipe técnica da educação do município de Breves, que nós temos uma das mais qualificadas da região, mas falta o insumo, falta o combustível, falta o barco, falta uma sala digna, falta estrutura, falta merenda, falta um monte de coisa que prejudica a boa condição de trabalho do professor e com isso prejudica a boa realização da sua aula e o bom aprendizado do aluno. Tudo isso atrapalha lá atrás. Por isso o nosso IDEB, Marlon, ele continua abaixo da meta e longe, muito longe de nós alcançarmos isso, porque essas políticas não chegam. Uma outra questão é a saúde. Não coisando, Marlon, mas no sábado, parece, ou no domingo, foi no sábado, que uma criança foi a óbito no Mapuá por conta da demora do socorro, por conta da demora do atendimento. Então, é o contraste da situação. Eu repreendo e, ao mesmo tempo, eu falho na política pública. E aí esta questão, que é responsabilidade do município, fica ausente. E o Estado de Direito, no caso aqui a União, com a reserva, vem só com a força repressiva. As questões que eram para resolver o problema das moradias dessa população, de garantir condições para que elas pudessem receber uma água de qualidade, as questões que eram para resolver isso, elas nunca andaram, nunca caminharam e as pessoas continuam. Quase 20 anos depois da criação da reserva, vivendo da mesma maneira que viveram os avós, os bisavós, os pais dessas pessoas que hoje estão aí tendo o seu patrimônio destruído. Vereador, recebi informações por parte de moradores de lá, inclusive a equipe de fiscalização está nesse momento na área do Rio Aramã, já fazendo outras fiscalizações aí, tendo a possibilidade de ir para outras áreas. É uma operação federal, a gente sabe disso, temos os conhecimentos disso, mas eu acredito que o município ele poderia de forma direta começar já a trabalhar, já que chegamos nesse nível no Brasil, já que recebi uma informação que ainda vou conferir com as autoridades, porque na área do Mapuá disseram que não pode ter nenhum tipo de desmatamento até as roças, segundo o que foi repassado por algumas pessoas que conversaram com os policiais federais que estão na operação, disseram que eles não poderiam mais fazer porque vai ter que derrubar e queimar para preparar o terreno, que são as cuivaras que são feitas para preparar esse terreno. Então até as roças já seriam proibidas, também já seria um crime.
Agora, o que o parlamento, o senhor enquanto vereador, a gente sabe que é um pouco difícil o senhor falar pela maioria, ou o que os vereadores poderiam fazer para tentar ajudar a comunidade, mas o que na sua opinião seria o certo o parlamento se posicionar para tentar ajudar, contribuir com o município, para que outras comunidades não passem por isso e que a comunidade do Mapuá também seja ajudada, porque nós estamos falando de serrarias que foram destruídas e que vários trabalhadores de lá receberam multas de 10 mil reais, de 12 mil reais, e pessoas que não têm, a única fonte de renda deles foi destruída e eles ainda têm uma multa gigantesca para pagar de um dinheiro que eles nunca viram na vida. Qual que é a sua opinião a respeito disso e de que forma o senhor acredita que a Câmara de Vereadores de Breves poderia se posicionar para ajudar essa comunidade aí que tanto está precisando? Marlon, o Poder Legislativo Municipal, ele, para essas questões da repressão vindas de forma federal, ele não tem nenhum tipo de autonomia, ele não tem nenhum tipo de poder para fazer o enfrentamento dessa questão. O que nós podemos fazer enquanto Legislativo de Breves? Eu vou propor, Marlon, na próxima sessão, que será na quinta-feira, através de requerimento, que a mesa diretora da Câmara Municipal, hoje presidida pelo vereador Rony, nosso presidente, crie uma comissão especial de vereadores para fazer o acompanhamento a partir de agora do que aconteceu no Mapuá. Fazermos um estudo para que nós possamos, além de tudo aquilo que já falamos e que todo mundo conhece, além das outras questões, a gente possa fazer uma cobrança mais eficaz na implantação de políticas públicas que venha substituir aí a questão do trabalho com o extrativismo da madeira que está sendo retirado de pauta, como diz assim, né, para que a gente possa garantir a subsistência das pessoas. E também, Marlon, tentar, através dos órgãos, a derrubada dessas multas por pessoas que não têm de onde tirar as condições adequadas para pagar essas questões. Acredito que o Poder Legislativo Municipal pode, a partir de um ponto, partir em relação a isso, no debate, na construção de ideias e buscar aí dentro hoje da Reserva Mapuá, cobrar do poder público local, do prefeito, as políticas públicas de competência local, sair dessa esfera local para aquilo que é competência da União, já que nós estamos falando da reserva extrativista. Então, eu vou propor ao presidente, à mesa diretora, que constitua uma comissão de vereadores para fazer um acompanhamento disso, para que nós possamos, ouvindo a população, ouvindo a comunidade, ouvindo os órgãos competentes, no caso, a direção da reserva, o ICMBio, o IBAMA, aqueles que têm o controle disso, e buscar uma política pública para isso. O Brasil, Marlon, ele está festejando, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo festejando que destravamos tantos bilhões para o Fundo Amazônico, para a preservação do meio ambiente. Então, é interessante que nós cobramos do governo brasileiro como vai ser o investimento disso no Amazônico, porque até agora serviu para bancar uma operação dessa que não é um custo barato, mas que beneficiou aí diretamente apenas algumas pessoas que estão aí recebendo suas diárias para fazer seu serviço. É a sua parte na operação. São pagos para isso, são servidores públicos com a competência de fazer isso. Mas e o indivíduo que foi prejudicado lá? Qual é a função do governo federal em relação a esta questão dos recursos que o país está recebendo para manter a floresta em pé, mas que se manter a floresta em pé e aí manter o homem deitado de fome, porque com fome o homem não fica em pé. E o ribeirinho, que por sinal era quem deveria ter o direito, porque a gente está falando aí, vereador, de famílias que vêm de geração em geração, residindo, trabalhando, vivendo, sustentando a sua família aí, né, na área. Então, do que adianta a pessoa ter um patrimônio, que é um terreno, em uma área em que ele não pode derrubar, ele não pode tirar, ele não pode fazer nada, porque já que é uma área de preservação ambiental, como a Resex, não vai mais poder fazer roça, ou seja, ele vai ter que ser pago só para capinar as árvores que já estão de pé lá, não vai poder mais derrubar nada, não vai poder mais fazer nada. Então tudo isso tem que ser discutido, realmente é uma conversa muito ampla, muito importante,
E a gente hoje fala do Mapuá, mas nos próximos dias a gente pode estar falando de qualquer rio aqui, a gente pode estar falando dos macacos, pode estar falando do Itajapuru e de tantas outras áreas que as margens desse rio aí tem dezenas de pequenas serrarias, mas que você vai daqui no Mapuá 13 horas de barco. Eu sinceramente, eu estava desafiando alguém na rádio hoje que me mostrasse uma área desmatada em 13 horas de viagem, porque nós temos a bênção de Deus de morarmos em uma área com uma incidência de água abençoada, com essas correntes de água que fazem com que a semente se propague das árvores, e a gente tem uma renovação da floresta, graças a Deus. Só que, infelizmente, nós vivemos políticas públicas que foram decididas por pessoas de outras realidades. Eu até queria ver uma máquina andando no Mapuá, que eu ainda não vi, um trator, uma pá carregadeira para entrar e limpar o terreno como se fazem por aí, para fora aqui do estado, até mesmo no Nordeste aqui do Pará, em que se entra e limpa todo o terreno, destruindo. Aqui não, é um cidadão que vai às vezes com machado, passar um tempinho lá no pé da árvore para derrubar, tira 2, 4, 5 toras de madeira e tu vai daqui com 4 anos já tem 2, 4 árvores no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente tem aqui essa peculiaridade. O problema é que as leis que são vigentes, que acabam servindo para nós, foram discutidas em outros locais. E a gente precisa repensar isso também, vereador. Verdade, Marlon. O problema é que tudo se pensa em Brasília e se cumpre aqui no Mapuá. Então, a gente tira por um exemplo, só aproveitando a deixa aqui, vereador, as lanchas escolares que foram projetadas em outros locais vieram aqui para a região do Marajó. A maioria dos municípios tem, se você for em Melgaço, tem mais 5 lanchas no Porto Parada, que breve já até se acabou as lanchas, porque foram projetadas, testadas em outros locais, quando caíram para o Marajó não conseguiram ter utilidade para nós. Verdade, Marlon. Então, a gente, Marlon, hoje estão passando por essas questões todas que você bem colocou aí. O Mapuá precisa, o Mapuá além de toda a sua importância de rios, tudo, o Mapuá tem todo um contexto importante na história do município de Breves. E ele deveria ser cuidado de forma muito carinhosa, por conta de que nós estamos aí falando e retornando lá ao século XVIII, onde o Mapuá foi protagonista de toda uma história para o município de Breves. Então, nós precisamos respeitar essas questões do povo do Mapuá, um povo guerreiro, trabalhador, um povo ordeiro, um povo que sempre esteve presente em todos os momentos da história desse município. Então, precisamos repensar isso. O prefeito tenha condições e a responsabilidade de puxar esta questão do debate para que a gente possa, com aquilo que é responsabilidade do município, entrar no Mapuá, regularizar aquilo que for preciso regularizar do município, levar as políticas públicas sob o comando da prefeitura e, claro, garantir que a União, através da Reserva Mapuá, onde tem a sua maior concentração dentro do município de Breves, a gente possa garantir pela União aquilo que for. Marlon, talvez essa quantidade de milhões que o Brasil está recebendo lá fora, bilhões e tal, que a toda hora se noticia na grande mídia, talvez, Marlon, fosse o caso de você, olha, eu tenho aqui uma família de 5 membros que viviam do extrativismo da madeira, não é mais para cortar madeira, nós vamos pagar para você ficar tomando conta da área e não deixar ninguém mais extrair. Isso seria o mais justo. Isso seria muito mais justo do que você pagar bons salários, grandes salários para os servidores públicos, vir e proibir o cara de trabalhar, sem dar para ele nenhuma alternativa, porque esse cidadão, primeiro, Marlon, que nós que somos daqui conhecemos isso, ninguém trabalha numa madeireira dessa porque quer, porque é perigoso. É um trabalho quase que insalubre, tu tá entendendo? Porque aí as pessoas trabalham sem nenhum tipo de equipamentos, de IPIs para que garanta um trabalho mais seguro, sem nenhum tipo de condições melhores, sem carteira assinada, sem um tipo de benefício. Porque isso é um trabalho familiar. É ali o pai, os filhos que trabalham por disso, o avô, os netos que trabalham em cima disso daí para garantir o sustento daquelas famílias que estão naquele entorno. Então, precisa se tirar a possibilidade de trabalhar com a madeira, mas precisa levar. E aí não é uma bolsa de R$600, com todo respeito às pessoas que estão recebendo isso, porque isso não vai resolver o problema da qualidade de vida dessas pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas continuem nessa mesma linha de pobreza, precisando cada vez mais extrair aquilo que está na floresta. Uma bolsa de 600, de 500, de 1.000, isso não resolve o problema. O que resolve, Marlon, é a gente gerar condições para que essas pessoas hoje
possam dizer assim, ó, eu passei por esse problema e hoje eu estou nesse patamar de vida. É isso que essas pessoas querem, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Agora, para isso nós precisamos ter a concentração e a certeza de que somos falhos, de que o poder público local é falho nessa política pública, não colocou ao longo dos anos nenhum tipo de projeto que mudasse essa realidade e por conta disso nós estamos convivendo 20 anos praticamente depois da criação da Reserva Mapuá, com as famílias na mesma maneira que entraram, pobres ou abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, é uma área que já é pobre e agora com esse tipo de ação de repreensão, a tendência é ficar ainda mais pobre. Infelizmente, é essa que é a verdade.